Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Araújo de Carvalho. Eu vou apresentar o meu trabalho de culminância de anatomia. Previamente, gostaria de pedir desculpa por não aparecer no vídeo, porque eu acabei tendo alguns problemas de colocar a imagem junto com a tela do computador, né? Então, vou apresentar o meu trabalho assim e peço desculpas previamente. Então, aqui abaixo estão meus dados e a minha patologia que eu escolhi foi o Alzheimer. Introdução. Como a grande parte das pessoas sabem, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Então, o que aconteceu? Eu já vou aproveitar e vou falar sobre o motivo pelo qual eu escolhi, né? Ela possui dois grandes motivos, assim, que acabaram, dois grandes fatores que acabaram me motivando, né, a pesquisá-la. Primeiro, foi o fato que ela é uma doença muito comum. Em média de 4 segundos, de 4 em 4 segundos, acaba sendo uma pessoa diagnosticada com Alzheimer pelo mundo, né? E o segundo fator foi o fato de que, por mais que eu não tenha algum caso próximo, alguma coisa assim, eu, por meio das minhas pesquisas, posso dizer filmes, novelas e tudo mais, a gente acaba vendo como que é triste a situação de quem passa por essa patologia, né? Quem acaba contraindo, mas não só, ela não atinge só a pessoa, né? Ela é uma doença que atinge muitas pessoas, atinge os amigos, os familiares, todas as pessoas que estão em volta. Então, assim, me pondo nesse caso, tipo, tentei ter aquela visão, né, por exemplo, como é que deve ser triste. Então eu decidi acabar pesquisando. E passo agora para o próximo tópico, né? Como ocorre? Como eu disse anteriormente, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Então o que que significa? Ela é uma doença que ela acaba atacando nossos neurônios, nossas células nervosas. E assim, falando sobre a importância dessas células, elas são muito importantes, porque, por exemplo, qualquer atividade ou coisas que a gente querer realizar, elas estão presentes, elas que acabam nos ajudando e nos permitindo que nós realizamos. Por exemplo, falar, andar, aprender alguma coisa, memorizar, planejar, centenas de outras coisas, são essas células que acabam nos ajudando. Então, ela acaba atingindo principalmente elas, e com elas acabam atingindo muitas coisas do ser humano, né? Partindo para os sintomas. A doença, né, o Alzheimer em si, ele possui quatro fases. Ele possui uma fase mais leve, né, a primeira fase, e a quarta que é a mais pesada, e as outras duas que estão intermediárias. A primeira fase, ela é muito marcada pelo aparecimento, né, dos primeiros sintomas. Esses primeiros sintomas seriam as primeiras perdas de memória, por exemplo, a pessoa começa a se perder em lugares que ela conhece, né, tipo, por exemplo, ela vai ali no centro de Guarulhos, aí ela não sabe onde que é o calçadão, onde que é a 7 de setembro, coisas que ela costumava saber, por exemplo. Né? Ela pode ter dificuldade em aprender alguma coisa nova. Ela pode ter dificuldade de realizar algum serviço que ela realizava antes. Ela pode perder o gosto por alguma atividade que era muito prazerosa para ela, entre outros sintomas. Na segunda fase, ali é onde as coisas começam a gravar um pouco. Ela começa a já ter umas perdas de memórias um pouco mais sérias, tipo, ela começa ali a esquecer alguns nomes, algumas coisas assim, ela já começa a perder nessa fase. E como eu disse, assim, a gente tem uma ideia geral dos sintomas, quais são, e eles vão evoluindo gradativamente. A pessoa ela pode, por exemplo, estar na segunda fase e ela ter alguns sintomas da terceira fase que saem um pouco antes. Mas assim, da segunda fase são mais ou menos aquilo, só que um pouco mais agravado. Já na terceira fase, a gente acaba tendo uns sintomas mais sérios, a gente começa a piorar um nível grave, né? Ali a pessoa já começa a ter as perdas de fala, não de fala completa, mas de algumas coisas assim, ela já não consegue mais falar, ela tem alguma dificuldade para falar. Ela já começa, por exemplo, a perder alguns comandos, algumas coisas que era fácil para ela fazer antigamente, comandos físicos, ela começa a perder. Aí ela já pode começar a começar a fazer perguntas frequentes, a mesma pergunta, porque ela acaba esquecendo que ela acabou de perguntar isso.
entre outros sintomas. Além de que nessa terceira fase, a gente já pode considerar que essa pessoa não pode mais morar sozinha, porque em uma situação como esta, por exemplo, ela pode esquecer que fez alguma coisa, deixou um fogo ligado, pegar fogo na casa, alguma vela, alguma coisa assim, tipo, várias coisas assim ela já não pode fazer mais para ficar sozinha, né? E na quarta fase, ali é onde acontece os piores sintomas. Aí ela começa a perder os comandos de forma geral, ela acaba tendo que ser cuidada por uma pessoa 24 horas. Na terceira fase já é bom que alguém cuide dela, mas tipo, na quarta fase ela não tem mais como viver sozinha, ela perde os comandos, ela perde os comandos, ela pode perder a fala, ela pode deixar de comer, por exemplo, a parar de digerir um alimento, parar de engolir, entre outras coisas assim, o que acaba gerando muitas infecções, né? Tanto que o Drauzio Varela, no vídeo que eu coloquei no link na biografia, ele acaba falando sobre isso, né? Ele falando uma curiosidade é que Alzheimer não mata, né? Mas as consequências, coisas que acabam vindo junto dela, isso acaba matando as pessoas, isso acaba prejudicando-as, né? E é em cima disso que ele fala sobre esse fator, né? E sintomas são esses. Outros sintomas podem aparecer que eu não citei aqui porque são vários, né? Mas essa é uma ideia básica que a gente pode ter. Falando sobre as causas. As causas aqui são várias, né? A idade, por exemplo. A partir dos 65 anos, uma pessoa ela já está bem mais predisposta a ter o Alzheimer, né? E, por exemplo, a cada 5 anos que se passa, parece que dobra as chances dessa pessoa ter. Então, quanto mais for avançando, pior fica. E pessoas que já têm uma predisposição, já está na genética, acho que ali a partir dos 50, 55 já acaba correndo risco, né, de pegar. A segunda causa, que é o sexo. Estudos provam que, provavelmente porque as mulheres vivem mais que os homens, elas têm uma maior predisposição a pegar Alzheimer. Genética. Assim como eu disse anteriormente, a genética pode ser tanto familiar, né? Ou pode ser um mal que aquela mesma pessoa ali ela tem na genética dela, tipo, surgiu ali algum mal naquela pessoa. Mas assim, na parte da genética é questão de uma formação, né? Ter uma predisposição para ter o Alzheimer. No quesito de escolaridade, já foram provados que pessoas que estudaram menos, elas, não que isso seja um fator definitivo também, falar da genética, né? Porque apenas os estudos provam que apenas 10% das pessoas que pegam o Alzheimer, elas já tinham predisposição, né? Tem algumas pessoas que elas acabam pegando sem não ter casos na família, mas isso acontece, isso é muito relativo. E voltando a falar da escolaridade, né? Estudos já provaram que pessoas que estudaram menos, elas têm mais chances. Isso a gente pode dizer que seja por falta de trabalhar, né? Treinar o cérebro, aprender, deixar ele com mais conhecimento, né? Isso geralmente ajuda a trabalhar o cérebro, deixar ele ativo. Doenças crônicas como diabetes, um derrame, alguma pressão alta, alguma coisa assim, para esquemas desse tipo, né? Doenças desse tipo acabam dando uma maior predisposição, porque assim como outras doenças, essas pessoas já são grupo de risco, né? Elas já não têm uma saúde 100%, já está uma saúde debilitada. Se junta com a idade, ainda mais outras coisas, aumenta, né? Eu esqueci de falar, mas também sedentarismo ajuda muito, né? E estilo de vida, que também envolve sedentarismo, né? Pessoas que têm maus hábitos, comem muita comida industrializada, não pratica esportes físicos, não tem costume de treinar o cérebro, né? Aprendendo um cursinho aqui, fazendo uma palavras cruzadas ali, com as palavras, esse tipo de coisa, é mais uma predisposição. E traumatismo, né? Traumatismo no crânio, entre outros traumatismos ali na região da cabeça, né? Então, são essas as causas que acabam principalmente atingindo as pessoas, né? Como falando a comparação, né, entre o número de homens e mulheres, né? A gente pode ver aqui, ó, que as mulheres aqui representando o azul, a barra azul está bem acima. Isso pode ser por vários fatores, mas grande parte que eu acredito que seja pode ser pelo fato de das mulheres por grande parte do tempo elas terem sido donas de casa, então
o sedentarismo estava muito mais presente, né? Então, são essas ideias, assim. E o outro fato é o fato de elas viverem mais, né? Geralmente, os homens vivem ali dos 90 aos 95 no máximo, então essa é a ideia aí. O tratamento. O tratamento, assim como qualquer outra doença, o tratamento, ele é aconselhado que seja feito com um profissional. Então, você vai lá, você vai fazer os exames, eles vão fazer um diagnóstico, vão provar se você tá ou não tá, e assim vão fazer um tratamento. Mas, assim, isso daí é uma ideia geral, né, que a gente tenta passar como qualquer outra doença, sempre é bom procurar um profissional. Mas, assim, a gente pode falar um pouco dos medicamentos. Os medicamentos que são regularizados pela FDA são os inibidores de acetilcolinesterase, que são a donepezila, a rivastigmina e a galantamina. E também tem a memantina, que, assim, os primeiros são os inibidores, né? Elas acabam geralmente diminuindo o avanço da doença, né? E a memantina, ela geralmente serve para, por exemplo, ela vai para tratar os sintomas cognitivos da doença. Então, ela vai ajudar a pessoa a perder a confusão mental, memória, lentidão. Esses dois remédios, eles possuem, eu esqueci a palavra agora, mas assim, eles acabam gerando consequências na pessoa, né? Por exemplo, a memantina, ela geralmente traz dor de cabeça, são alguns dos fatores que podem acabar gerando, né, nisso. Mas como eu citei anteriormente, para você evitar que você tenha essa dor de cabeça, né, é sempre recomendado que procure um médico, que o médico vai saber passar a dosagem certa e qual o remédio certo que você vai tomar. E para falar, geralmente, os inibidores e a memantina, eles geralmente são encaminhados juntos, eles são prescrevidos juntos, dependendo da fase também que a pessoa se encontra. E a prevenção. Se a gente falou das causas daquela hora, a prevenção é praticamente o contrário. Falando principalmente no estilo de vida, né? Ela depende muito de você, sua prevenção. Assim como o tratamento, a prevenção não é 100%. Não tem uma cura, não tem um jeito certo de falar, ó, vai fazer isso que vai dar certo. Não, não existe. Mas tem coisas que a gente pode fazer. A gente pode praticar atividade física, dormir de 8 a 9 horas, que é a quantidade correta que uma pessoa deve dormir, evitar estresse, manter uma boa alimentação, comer frutas, verduras, saladas, evitar açúcar, gorduras e outros alimentos que não fazem bem, manter uma boa alimentação, evitar tipo consumo de bebidas alcoólicas e o fumo, o tabaco faz muito mal, isso daí faz muito mal, é sempre bom evitar. Bebidas energéticas acredito também que sejam uma coisa boa a se evitar, né? E assim, eu acho que com esse estilo de vida que você pode levar, já vai melhorar muito. Você aprender coisas novas, cursos novos, atividades de lazer, várias coisas assim. Que nem eu disse, a prevenção depende muito de você. O que você está disposto a conseguir? Então é isso. A conseguir se prevenir, né? E reforçando, vamos fazer uma hora da revisão aqui. Como a gente aprendeu, o Alzheimer ele é uma doença neurodegenerativa. Então, como é que ele acaba funcionando? Ele acaba atingindo os nossos neurônios, as células nervosas, o que acaba trazendo coisas muito ruins, que acaba gerando todos os sintomas que eu citei anteriormente. Perda de memória, em tudo que é tipo de sentido, né? Bom, funcionamento do corpo. E aqui a gente pode ver nesse infográfico coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer caminhadas, atividade física, comer corretamente, evitar esses dois vermelhinhos aqui. A gente pode estudar, né, fazer muita coisa. E aqui estão alguns sintomas, né, que são dificuldades para lembrar, dificuldades para resolver coisas simples, para se localizar. E os impulsos, né, acabam tendo impulsos errados. Então, basicamente é este meu trabalho. Aqui estão as minhas fontes. E é isso. Enfim. Beleza, obrigado. Tchau, tchau.